Graças a Paz, sejam muito bem-vindos ao curso Imago Dei Criativa. Meu nome é Guilherme Zambi e com muita alegria estarei te conduzindo ao longo deste estudo sobre o relacionamento do cristão com as artes. Como eu disse no vídeo passado, vídeo aquele que era apenas uma introdução. Agora sim estamos entrando no estudo propriamente dito. E essa é a aula de número 1, Deus Criativo. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ao olharmos para a criação de Deus, vemos não somente complexidade, mas também uma beleza incrível. E ao vermos complexidade e beleza, podemos ver a criatividade que as une. Há muitos cientistas que, mesmo não confessando a fé cristã, não ousam confessar o ateísmo, pois embora não creem em um Deus pessoal e imanente, reconhecem um design inteligente no universo que possibilita a vida de um modo tão organizado e equilibrado que, sendo um simples desequilíbrio matemático nas leis da natureza, não permitiria a vida e muito menos a sustentação dela. Esse equilíbrio perfeito é conhecido como o ajuste fino do universo e traz uma nova compreensão do mundo natural, trazendo à tona o debate sobre a existência de Deus. Pois, como disse o apóstolo Paulo, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Romanos 1, versículo 20. Então os homens eles são indesculpáveis e se fazem de tolos ao atribuir a origem do universo à casualidade e o desenvolvimento e a sustentação da vida à seleção natural. O apóstolo Paulo vai dizer que os atributos invisíveis de Deus são claramente visíveis. Não é algo nebuloso, mas sim algo claro e evidente. João Calvino, em suas Institutas, vai dizer que o Senhor imprimiu em cada uma de suas obras certas marcas de sua glória, e de tão claras está excluída qualquer desculpa de ignorância. Até mesmo homens que atribuem a vida à casualidade, em sua rebeldia, tentam ser criativos, mas acabam produzindo, às vezes, metáforas ruins sobre a origem do universo. Como Leibniz, que apresentou o universo como uma máquina, em sua analogia do relojoeiro, onde Deus é como se fosse um relojoeiro e um Deus que não é pessoal. E ele criou esse universo como se fosse um relógio, e após a conclusão de sua obra, Deus saiu de cena, deu corda no relógio e deixou o universo à deriva, sem se relacionar com sua criação. E como vai dizer Kaspersky, faz sentido que, se Deus criasse uma máquina, funcionaria perfeitamente e sem manutenção. Mas, e se Deus não vê a sua criação assim? E se Deus vê a sua criação como algo como um jardim, ou talvez um instrumento musical? Nesse caso, a ideia não se limita a fazer ou possuir, mas sim a interação com o que foi feito. Sugiro que, em vez de um Deus deísta distante, o Deus criativo do cristianismo aprecia o que ele fez e se alegra em um relacionamento interativo com sua criação, assim como faz conosco. Fecha aspas. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 10, vai dizer que o Senhor não é somente um arquiteto, mas também um edificador. Ele planeja, executa e sustenta a sua obra. Deus não só dirige, mas ele também se deleita em sua criação e demonstra bondade sobre a sua criatura, até mesmo sobre a criação caída em pecado. Seres que podem, por muitos, também serem vistos como insignificantes, recebem o cuidado de Deus. Jesus disse: observem as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Está lá em Mateus 6, 26. Então, o próprio Deus em forma humana, Jesus, o Filho, disse para os seus discípulos olharem para os lírios do campo, lá em Mateus 6, 28, para que eles possam não somente se lembrarem dos cuidados de Deus, mas também que eles possam contemplar a beleza desta flor do campo, que foi criada de um modo tão belo que nem mesmo Salomão, opa, aqui ó, aqui ó, que apareceu aqui, que nem mesmo Salomão foi adornado de modo tão belo. Salomão, com seus trajes reais, não foi adornado de forma tão bela. E como vai dizer Makoto Fujimura, parafraseando, ele vai dizer que Deus criou porque é da natureza dele fazer e criar. A teologia do criar assume que Deus criou a partir da abundância e exuberância.
E o universo existe porque Deus ama criar. Então há uma criatividade e engenharia complexa, mas que para Deus não foi algo que o deixou exausto ao criar todas as coisas. A palavra diz que no sétimo dia o Senhor descansou, mas no sentido de como se fosse um artista que ao terminar um quadro fica contemplando a beleza da sua criação. Então tanto o macrocosmo quanto o microcosmo foram criados por Deus de modo especial, por meio da sua sabedoria infinita. O puritano Stephen Charnock vai dizer que a criação é como as pegadas da sabedoria de Deus. E sendo a sabedoria um atributo de Deus, a criatividade emana deste atributo. Deus é o criador e doador da vida, de toda ou qualquer forma de substância, e usou de sua infinita sabedoria criativa para criar coisas visíveis e invisíveis. Por exemplo, a imagem que o profeta Ezequiel faz da criatura celestial é impressionante, lá em Ezequiel capítulo 1. E o relato do profeta fala sobre uma visão que ele teve de um anjo nesse capítulo, né? E ele pode expressar somente na linguagem humana, que usa de comparações e ilustrações para que possamos imaginar a beleza deste ser celestial. Então, essa passagem de Ezequiel e as passagens escatológicas lá em Daniel e Apocalipse demonstram que a vontade de Deus em nos revelar a mensagem profética tem como objetivo não somente nos ensinar sobre a grandeza de Deus e as profecias inspiradas, mas ele tem também como objetivo cativar a nossa imaginação para que possamos refletir sobre esses acontecimentos misteriosos e cheios de glória. E pode ser muito provável que o número de criaturas celestiais ultrapassem o número de seres humanos. E Deus ainda os criou em categorias como arcanjo, serafins, querubins, demonstrando não somente uma ordem e hierarquia entre suas criaturas, mas também toda a sua criatividade sobre essas criaturas diversificadas e belas, no mundo visível e invisível. E Deus, ele é autossuficiente, parafraseando novamente Fujimura aqui, e também não precisa da criação. A criação, incluindo a humanidade, é um ato da generosidade do amor de Deus. Então pensem bem, irmãos. Oceanos, músicas, que mais? Átomos, um número enorme de criaturas, voadoras, terrestres, aquáticas, um macrocosmo onde habita o microcosmos, falando agora sobre o corpo humano, com células, estruturas moleculares, diversos sistemas interligados, um universo gigantesco que faz o nosso planeta parecer como um grão de areia dentre todas as praias do mar. E embora muitas pessoas façam uma pergunta válida ao dizer, com toda essa infinidade de galáxias, de planetas, porque somente em nosso planeta haveria de ter vida inteligente. E mesmo que muitos cientistas de renome venham dizer que a possibilidade de vida fora da Terra é praticamente nula, eu creio que o universo existe para mostrar o grande poder e a glória de Deus, que é expressa em sua criação, mas também para mostrar o valor infinito de Jesus Cristo, pelo qual, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Então, olhando para o livro de Gênesis, podemos observar que, para Deus, o processo de criação foi algo prazeroso e até mesmo contemplativo. Assim como um artista que ama o que faz e se deleita em sua arte, cria sua obra com grande prazer, e não somente isso, mas também ama o que está sendo criado, de um modo que ele contempla cada estágio, né? Assim como Deus contemplou a sua obra, o seu processo de criação a cada dia, e também no final, né, contemplando a sua obra consumada, mostrando assim que tem um grande prazer e alegria não somente no resultado final, mas também no processo de criação, trazendo-nos a mensagem de que Deus ama não somente sua criação, mas também ama o ato de criar. C.S. Lewis, em seu livro de fantasia, O Sobrinho do Mago, nos traz uma ilustração do processo criativo de Deus na criação, com Aslan, né, que representa Deus, representa Cristo, trazendo Nárnia à existência por meio do canto. E de um modo semelhante, o Senhor trouxe o cosmos à existência por meio da sua palavra.